diz o seguinte aos seus discípulos: levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. Isso está no capítulo 22, versículo 45 de Lucas. Essa passagem de Lucas ocorreu próximo à crucificação de Jesus, condenação e crucificação, quando Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago maior e João, sobe ao Monte das Oliveiras para rezar. E chegando lá, Jesus pede aos três que permaneçam vigilantes, em prece, atentos, e se afasta deles para estar a sós com o Pai e orar. E quando Jesus retorna, ele encontra os três discípulos dormindo, aquele que ele pediu para orar, para ficar atento, para ficar vigilante, ele os encontrou dormindo. E Lucas fala que eles dormiam de tristeza. Por que essa tristeza que os fazia dormir? Então, vamos voltar àquela época, né, aqueles dias, né, sombrios, né, da proximidade da condenação de Jesus, da entrega de Jesus, onde um clima de turbulento, pesado, instalou-se sobre a cidade de Jerusalém e sobre aqueles que ali viviam. Então, por que eles estavam tristes? Imaginem vocês, na convivência de um mestre, de uma pessoa amada, de uma pessoa de confiança, em quem eles depositavam tanta esperança, e eles sentem, Jesus revela a eles, né, que é chegada a hora dele ser entregue às autoridades, dele ser condenado, dele ser crucificado. Imagina como ficou o coração desses apóstolos. Imaginemos nós na situação deles. Eles ainda não tinham aquela visão do reino de Jesus. Eles conheciam simplesmente o reinado terreno, os reis terrenos. Eles ainda não tinham aquela abertura de conhecimento, de pensamento, aquela abertura espiritual para entender o que acontecia. Então, isso é semelhante ao que acontece com nós, que, apesar de já termos bem mais conhecimentos, esclarecimentos que aqueles discípulos naquela época, nós ainda, mediante uma situação desse tipo, o que acontece com a gente? A gente sentindo que um ente querido, uma pessoa muito amada está por partir, o que acontece com a gente? A gente sai dos trilhos, a gente fica sem saber o que fazer, a gente para, a gente é tomado de tristeza, de angústia, de insegurança. E era assim que os discípulos se sentiam naquela época. Então, no estudo de hoje, o que nós vamos falar? Arthur Valladares fez um estudo com esse mesmo tema, e eu me baseei no estudo dele. E nós vamos falar hoje, então, sobre o sono da alma, que é essa tristeza que nos invade de vez em quando, esse desânimo diante as situações difíceis, as situações dolorosas. Então, muitas vezes nós somos tomados por esse sono da alma, por esse desânimo, por se sentir perdido, sem ação, sem vontade de prosseguir. Então, Lucas afirma que os discípulos dormiam de tristeza. O que pode nos levar ao sono da alma? Qualquer situação que desperte em nós tristeza,
angústia, desânimo. Não pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença, pode ser um grave problema que a gente esteja passando, pode ser perdas materiais. Nós somos muito apegados a coisas materiais. Então, se perdemos um emprego, ou se perdemos um determinado valor em dinheiro, em bens, coisas desse tipo, a gente às vezes se entrega. E a gente sabe, apesar de ser, da gente ficar bem triste com isso, porque a gente percebe que nós ainda estamos bem imaturos, prova disso está nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, né? Cheio de pessoas de gente como nós que ainda não sabe lidar com essas coisas, que ainda não tem domínio sobre isso. Agora, o que é importante nisso tudo? Que a partir dos evangelhos, a partir das revelações da doutrina, porque de Jesus até nós, quantas coisas nos foram reveladas, quantas instruções os Espíritos nos mandaram. Então, que através disso nós nos fortaleçamos. Como? Estando sempre em contato com os evangelhos, com a doutrina, sempre em prece, sempre buscando ajuda do alto, porque lá a gente encontra consolo para tudo, é lá que a gente se sente tranquilo. E também, nessa tranquilidade, a gente pode ajudar as outras pessoas. E Jesus, quando entre nós, ele caminhou entre dores, quer físicas ou espirituais. Onde Jesus andava? Entre os doentes, entre os pobres, os injustiçados, os leprosos, viúvas. Ele andava no meio desse povo. Para quê? Porque é esse povo que precisava dele, que precisava da ajuda dele, e também nos deixando o ensinamento de como lidar com as diversas dificuldades da vida, os diversos tropeços, as diversas tristezas, porque nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, e Jesus não ocultou isso de ninguém, que a vida aqui seria dura. Ele dizia aos apóstolos, ele os preveniu das perseguições, de tudo que eles passariam aqui e que nós passamos também. Então, Jesus implantava nos corações feridos a fé e a vontade de mudança, porque ele incentivava aquelas pessoas, ele apresentava aquelas pessoas o reino dele. Então, ele além de implantar fé, ele também implantava nos corações a vontade de mudar, de se melhorar para alcançar aquele reino que ele prometia. Ele amparava, curava, ele chamou de bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque Jesus sabia que são nas aflições que estão as oportunidades benditas da gente crescer, da gente melhorar, da gente reinventar. E preparou os discípulos para prosseguirem na sua obra caridosa, consoladora, curadora e esclarecedora. Preveniu a todos sobre as tribulações, as perseguições, e recomendava sempre a prece como fortalecimento da alma. Igual a Gel falou no início, esses momentos que a gente tem desses encontros, embora à distância, mas isso reanima muito o nosso coração, a nossa alma, fortalece essas reuniões. A gente sente a troca de energias que acontecem entre a gente. Sente pessoas queridas, né, emanando coisas boas para a gente e vice-versa. Porém, a nossa fé, ainda inconstante, vacila. E de vez em quando a gente cai no sono da alma.
como aconteceu a Pedro, né? Um exemplo dentre tantos nos evangelhos. Pedro, quando Jesus perguntou para ele, quem dizes que eu sou? A ele, em sublime inspiração, ele disse, tu és o Filho do Deus vivo. Agora, em outra ocasião, quando Jesus fala da sua condenação e morte, de todo o padecimento que ele ia sofrer, o mesmo Pedro se manifesta. Não, mestre, Deus não permitirá que isso aconteça. Jesus o repreende, diz a ele, afasta-te de mim, Satanás, que não entende as coisas, que entende as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Então, o que é esse Satanás? É aquela sombra, é aquela energia negativa, aquela falta de aceitação, porque quando a gente compreende, a gente aceita mais facilmente. Então, mesmo aqueles que conviviam diretamente com Jesus, a fé vacilava. É normal de nós, seres imperfeitos, que vacilemos na fé. Embora Jesus sempre tinha palavras consoladoras, né? Inclusive durante a última ceia, imagina aquele clima de última ceia, de despedida, onde Jesus passava as últimas instruções. Então, apesar de Jesus ter sempre uma palavra consoladora, a tristeza se instalou ali. As pessoas ficaram os discípulos ficaram sem saber como agir, como fazer, o que vai ser, né? Aquelas indagações que perturbam a gente diante de uma situação difícil. E naquele sono da alma, aquelas pessoas que receberam Jesus em Jerusalém com aquele tapete de ramo, o condenou. Pediu a Pilatos que ele fosse crucificado. Pedro, o discípulo de confiança de Jesus, na sombra da alma que ele fez, negou Jesus por 3 vezes. Judas tirou a própria vida. Então, essa sombra da alma é uma coisa que, se não contida, se não trabalhada, ela pode levar a consequências gravíssimas e pode complicar ainda mais a nossa passagem aqui na Terra e gerando novos retornos dolorosos, né? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 87, ele comenta essa passagem de Lucas no versículo 46. Emmanuel pergunta, por que dormis? Jesus, né, quando retornou até os discípulos e os encontrou dormindo, ele na mesma hora ele pergunta, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus, naquele momento ali que pegou os discípulos dormindo lá, tristes, desalentados, ele falou, não, vamos dar um jeito de levantar, vão orar, vamos nos fortalecer para que a gente não entre em tentação, ou seja, não deixe que essa tristeza nos domine, nos tire a ação, nos tire a vontade de prosseguir, de trabalhar. E mais adiante, Emmanuel, nesse mesmo capítulo 87, ele diz assim, vê-se, pois, que Jesus não justificou nem mesmo a inatividade oriunda dos choques ante as grandes dores. Então, Jesus sabia o tamanho da dor que aqueles seus discípulos estavam sentindo. Ele sabia da dificuldade, né, que a ausência dele causaria, né, uma tristeza muito grande, um desalento muito grande, e que eles, de início, pelo menos, perderiam o foco. Então, Jesus não justifica diante nem de uma pequena e nem uma grande dor
que a gente paralise, que a gente fique sem ação. E mais adiante, no mesmo capítulo, Emmanuel nos alerta: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontra as mais perigosas tentações em pesadelos e fantasias. Então, nesse sono da alma é que mora o perigo da vida. Quando a pessoa desanima, se ilude, ela perde a perspectiva própria, ela é facilmente manipulada, conduzida a situações, às vezes, muito perigosas e muito tristes. Muita gente se envolve nas bebidas, na droga, abandona a família. Então, são quadros muito tristes. E Emmanuel nos alerta quanto a isso. Esforça-te, porque é um sono da alma que acontecem os piores pesadelos e as fantasias. E Paulo um exemplo, né? Quem leu Paulo e Estevão sabe do tamanho do exemplo que é Paulo em termos de superação, né? A vida dele, desde o momento que ele aceitou Jesus, foi só superação. Uma burdoada atrás da outra. Foi abandonado por todos os amigos, por todas aquelas pessoas com quem ele convivia, né? E várias outras. Ele foi, de todo jeito, ele foi provado, ele foi tentado, ele foi apertado, né? De tudo enquanto é forma. E eu me lembro da passagem de Paulo, no livro Paulo e Estevão, quando Paulo retorna à terra natal para reencontrar o seu pai. E quando ele chega, né, na sua antiga casa, né, na casa do seu pai, ele é muito mal recebido. O pai não aceita aquela posição, aquele caminho que ele havia escolhido. O pai não aceita. E o pai impõe a ele: ou você continua na sua fé, seguindo Cristo, ou você abandona o Cristo e retorna à família. E Paulo, né, naquela dor imensa, ainda assim, ele reconheceu no Cristo o melhor caminho. Embora sentindo muita dor, muita tristeza, tomado pelo desalento, né? Porque ouvir isso de um pai, de alguém da família, que é o lugar que, quando a gente está em apuros, a gente sempre busca socorro na família. Quando a tristeza bate a nossa porta, é a família sempre que nós, né, é onde nós buscamos socorro. E Paulo, então, muito triste, ele se retira da cidade e numa determinada parte do caminho, ele é tomado por um sono, por esse sono da alma. De tão triste e desalentado que ele estava, ele é tomado por esse sono da alma. E durante esse sono, ele recebe a visita de Abigail, né, que era sua noiva, né, antes, né, enquanto ele era um doutor lá da lei, e havia também já desencarnado, e do seu irmão, Josiel, que vai se tornar, né, o Estevão. E nesse encontro, Abigail fala com ele: que isso, Paulo? A luta nem começou e você já está aí desanimado, triste? Esvazie-te dos pensamentos do mundo. Seja fiel a Deus. Então, ela conversando com ele, ela vai,
né, renovando as forças dele. E muitas das vezes a gente, o nosso mentor, nosso anjo de guarda, está aqui tentando renovar as nossas forças e a gente não escuta. E Paulo, naquele momento ali, ouviu, né, a manifestação de Abigail e ela ainda disse para ele assim, o seguinte, ela deu para ele 4 palavrinhas que ele devia observar bem. Primeiro, ama. Segundo, trabalha. Depois, espera e perdoa. E daí por diante, esse foi o lema na caminhada de Paulo. Amar sempre, muito, muito, incondicionalmente. Trabalhar incansavelmente, porque a alma parada, a alma estagnada, ela não vive, ela vegeta. Esperar, saber esperar, tudo tem a hora certa de acontecer. Tudo, a gente planta uma semente e não colhe a fruta no outro dia. A gente tem que aguardar o tempo certo, tem que aguardar as etapas, né, daquela semente para ela germinar, crescer, florescer e frutificar. E perdoar, gente. Perdoa sempre, porque ela sabia que pelos caminhos ele ia encontrar muitos inimigos, muitas pessoas que quisessem atropelar nas suas atividades, nas suas atitudes. Então, que a gente também guarde essas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Perdoa sempre. É difícil, mas a gente vai na tentativa, um dia, né? A gente consegue. Então, é esse ânimo que nós temos que buscar nos evangelhos, nas preces, nas revelações da doutrina. Porque nós temos esse material rico na nossa mão, nós conhecemos muita coisa e nós não fazemos, não conseguimos colocar em prática. Eu, pelo menos, vou falar por mim, não consigo colocar 5% em prática de tudo que eu já aprendi com a doutrina. Eu vivo me esbarrando, atropelando, né? Caindo em caminhos que às vezes eu não deveria. Que se eu usasse bem o que eu já sei, eu não me perderia por esses caminhos. E todos nós, às vezes, né, cometemos alguns erros, mas nós temos ciência dos nossos erros e temos a oportunidade de mudar. Porque a vida é mudança, é renovação, é crescimento todo dia. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, no capítulo 7, versículo 9 e 10, ele nos fala que há 2 tipos de tristeza. Existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Essa primeira tristeza segundo Deus é uma tristeza boa. Por quê? Porque ela produz arrependimento. Ela produz introspecção, autoanálise. Desperta para a salvação, promove ânimo, boas atitudes. Então, se eu me arrependo, se eu reconheço que eu não estou agindo bem, que eu não estou no bom caminho, que eu não estou querendo bem, que eu não estou agindo de acordo, que eu reconheço, eu reflito sobre isso. E eu mudo, eu me esforço, eu trabalho. Isso vai gerar em mim boas atitudes e um contentamento grande, porque quando a gente consegue vencer uma situação, às vezes é alguém que nos agride verbalmente. Oh, mas que alegria quando a gente consegue se calar e não responder a pessoa. Não entrar naquele clima. É tão bom, é tão gratificante. Então, a gente tem que, né, observar bem esses pontos que a gente tem acesso de conhecimento e aproveitar.
aproveitar isso no nosso dia a dia. Por isso, a importância da gente estar sempre em contato com os evangelhos, com a doutrina, com coisas boas, porque aquilo, a gente vai trazendo aquilo sem perceber para a nossa vida. Quando a gente vê, a gente já está fazendo, a gente já mudou. E a segunda tristeza, que é a tristeza segundo o mundo, é aquela tristeza dos discípulos lá atrás, que gera estagnação e morte, que gera o desvio de sentimentos. Então, aquele sentimento bom, aquela vontade boa, aquele plano bom que você tinha, se você é tomado por esse sono da alma, você se esbarra naquilo. Você já troca de atitude, de sentimento. E essa tristeza, segundo o mundo, que prende o espírito às teias de reencarnações corretivas perigosas. Porque à medida que a gente vai se afastando das leis divinas, se afastando de Deus, a gente vai entrando por um caminho de sombras. E às vezes fica difícil a gente retornar. Então, que nós sejamos espertos, percebeu, vamos acordar, vamos acudir. Se a gente perceber um amigo em uma situação assim, vamos amparar, porque às vezes a gente precisa de alguém que nos cutuque, que nos abra os olhos, que às vezes a gente não está conseguindo ver sozinho, sentir aquilo sozinho. Ainda continuando, né, nesse sono da alma, a gente tem que observar que o que é a vida? A vida, na dinâmica da criação divina, é o quê? É movimento, é renovação, é realização. E quando as potências da alma paralisam, quer seja por alguma mágoa, alguma revolta, alguma tristeza, o ser se entrega à morte. Por quê? Ou porque nós estagnamos, nos anulamos, não agimos, ou porque a gente se entrega à morte, se enveredando por maus caminhos. E interessante que essa tristeza, segundo o mundo, ela é contagiosa. Então, às vezes você está num quadro de tristeza tão grande, de desânimo tão grande, que você às vezes consegue contagiar o grupo todo com aquilo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente não pode estender a nossa tristeza aos outros. Quem aí sabe de alguém igual Gé, Adriana, são professores, estão sempre em contato com crianças, né, com famílias, que às vezes tem aquele filho problema dentro de casa, que acaba contaminando a vida de todo mundo que vive ali, tirando as pessoas do equilíbrio, da harmonia. E a gente, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento de pandemia, tem nos desestruturado bem. Mudou, tirou-nos da nossa rotina, das nossas atividades habituais, muitas das coisas que a gente gostava de fazer, né, nós estamos impedidos de fazer. Mas que nós não vejamos isso como uma prisão, como uma punição, e sim como uma purificação. Um momento da gente, uma oportunidade da gente encontrar com nós mesmos, de refletir mais. Essa pandemia tem causado dor, muita dor. Quantas pessoas queridas nossas já foram? E mesmo as desconhecidas, que dói no nosso coração vê-las partir, tem causado desalento muito. Quantos dias entediante. Eu ainda tenho saído para trabalhar, mas a maioria de vocês estão
dentro de casa. Então, às vezes, é desagradável, maçante, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra pontos positivos. Tem causado desconforto, tristeza dessa pandemia, muito. A gente não pode negar isso. Mas será que entre tantos desconfortos, tantas dores, tristezas, medo, nada de bom, de belo, de positivo em tudo isso? Vamos pensar nesses meses de confinamento, né? De restrição. Que de bom que aconteceu na nossa vida? Eu enumerei algumas coisas que eu me lembrei aqui, mas se alguém quiser falar, depois, né? Fique à vontade. Olha, mesmo sem acesso aos templos, a atenção dos homens voltou-se para Deus. Então, mesmo sem ter a oportunidade de ir à cabana, de ir à igreja católica, de ir aos templos evangélicos, as pessoas aprenderam que casa, que lar também é casa de Deus, que nós somos casa de Deus, que é muito bom a gente frequentar um templo, uma igreja, conviver entre os amigos que ali frequentam, mas a igreja verdadeira, ela está dentro da gente, ela mora dentro da gente. Quantos pais passaram nestes tempos, a reconhecerem seus filhos? Quantas crianças, muitas delas às vezes viam pai só na hora só no café da manhã ou na hora de dormir, né? E quantos pais passaram a reconhecer seus filhos, a dedicar um pouco de tempo para eles, a fazer dever de escola. Quanta gente está aprendendo, quantos pais estão aprendendo português, matemática, história, geografia, o que for, ali, estudando junto com o filho, dando seus pulinhos para dar aquela assistência ali. Quantos pais estão entendendo, né, as birras dos filhos, estão podendo ver o que precisa ser corrigido, o que precisa ser incentivado. Por quê? Porque estão tendo a oportunidade, um tempo maior de conviver com ele. Quanta gente avançou no campo da tecnologia para estabelecer comunicação. Eu nunca na minha vida imaginei estar aqui fazendo esse estudo através do celular com vocês. E estou pelejando para aprender mais coisas, porque eu não tenho assim, muito conhecimento nessa área. Quantos de nós aprendemos? Quantas atitudes e costumes banais ganharam preço de ouro? Abraço, visitas, encontros, reuniões familiares, andar pela rua, cuidar da casa, aprender novas receitas, coisas que a gente fazia sem se dar conta. Então, quando nos foi tirado essa oportunidade de abraçar, de receber e fazer visita, de nos encontrar lá na cabana, de fazer reunião da família, a gente viu como que isso é importante, como que isso agrada a alma, como que isso une, como que isso faz a gente crescer. Então, são coisinhas, né, que às vezes a gente coloca o foco só nos problemas, nas dificuldades, mas a gente sabe que toda moeda tem duas faces. E essa pandemia vem nos ensinando isso. Então, se nós formos analisar, tem muita gente aprendendo a exercer a tristeza segundo Deus. Tem muito de nós aprendendo, vencendo esses momentos de cabeça erguida, aprendendo coisas novas. E tem muita gente tirando a alma do sono, buscando novas alternativas para fazer desse tempo um tempo melhor, mais proveitoso,
mais agradável a Deus. E eu vou encerrar esse nosso estudo de hoje lembrando um trechinho de uma conversa de Jesus com Bartolomeu, lá no livro Boa Nova, no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados de Jesus, mas ele era um discípulo tristinho, porque ele tinha muitos problemas com a família, e quando dessa passagem, ele havia perdido a mãe há pouco tempo. Então, ele era um daqueles discípulos que sempre estava um pouco triste, mas apesar de ser o mais dedicado dele, sempre disposto. Então, nessa conversa com Jesus, ele diz a Jesus o seguinte: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Eu achei muito lindo essas palavras do Bartolomeu e achei que ela cabe bem a esses momentos que nós estamos passando e que nós, como Bartolomeu, deixemos nos experimentar dessa coragem que nos fará atravessar os caminhos da terra com vistas para o reino de Jesus. Então, tenhamos bom ânimo. Não deixemos nossa alma ser tomada de sono, de pontos mortos. Saibamos conduzir nossas tristezas. Aliás, saibamos converter as nossas tristezas em tristeza segundo Deus. Eu encerro aqui o meu estudo. Agradeço a todos, espero ter sido ouvida por todos, porque a gente não sabe se todo mundo, se a minha voz está chegando a todos. E, por enquanto, muito obrigada. E sou eu quem faz a prece final? Pode fazer. Aqui, aliás, alguém quer comentar de alguma coisa, igual a Duda está aprendendo a cozinhar nessa pandemia. Foi postado outro dia um prato que ela fez, eu acho que é caldo carioca, né, Duda? Então, são coisinhas, não é? São coisinhas, são coisinhas bobas, mas que enriquece muito a nossa vida e a gente tem que aprender a valorizar. A Gel, de vez em quando, está fazendo um bolo diferente, um negócio diferente. Mas a minha maior modificação foi a meditação. Não vivo sem mais. Pois é. E graças a Deus é uma modificação, uma coisa boa, algo que vai te fazer crescer, melhorar. E é por esse caminho que a gente tem que trilhar, que firmar o nosso pensamento, porque tudo vai passar, como diz o Chico, e nós vamos sair bem melhores do que quando nós entramos. Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por mais essa semana que está se encerrando amanhã, onde, apesar de termos perdido pessoas queridas, nós os mantemos aqui de pé, firmes, gozando de boa saúde física e espiritual, animados, fortalecidos na fé. E só nos resta agradecer a Jesus, nosso divino mestre, a Ismael, que eu tenho certeza que está cuidando desse Brasil, com toda a sua força, com todo o desvelo, e acreditar realmente que tudo vai passar, que nós venceremos a nós mesmos e venceremos ao mundo.
às dificuldades. Vamos pedir a Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, que sempre tem aquele colinho gostoso para nos oferecer na hora da tristeza, na hora que a gente precisa de um cafuné, de uma atenção. Vamos pedir a ela que nos envolva no seu manto protetor, nos dê uma noite de sono tranquila e que nós possamos prosseguir junto de espíritos amigos o estudo dessa noite, aprender mais, crescer mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção. Boa noite, todo mundo, gente. Boa noite, El. Lembrando que Tudo bom? domingo Boa noite, Tudo bom? gente. com a Érica, tá? Célia, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Carminha, boa noite. Ana Kleber, boa noite. Boa noite, boa Até noite, boa domingo. noite. Kleber, tudo bom? Boa noite a todos aí. Tudo bem, Luciano? Ó, Silva, boa noite, parabéns bom estudo, pra Silva. você